Todas as novas contratações estão sendo feitas de acordo com o nosso planejamento. A própria renovação do Alex também vai se dar nesse mesmo tom. Existe um orçamento, nós vamos seguir esse orçamento, e dentro desse orçamento os atletas estão sendo contratados e as renovações estão sendo efetivadas. A Copa Libertadores, no meio de semana, já mostrou os times. Já conhecemos as caras de quem está brigando pelo título. O River perdeu, o Boca foi bem, o Racing foi bem, o Corinthians foi muito bem. O River perdeu na altitude. Sim. Não dá para desconsiderar. Sim. Que é mais alto que La Paz, né? É. Imagina a dificuldade. É funcho mesmo. E tomaram um remedinho que é... Vasodilatador. Exatamente. Eu não sei se confirmou que eles anunciaram que iriam usar o Viagra para tentar combater o efeito da altitude com vasodilatador, para facilitar a circulação, mas não sei se confirmou isso. E aí é o seguinte, chavearam a porta pelo lado de fora. E jogaram a chave fora. Porque daqui a pouco o cara toma esse remedinho aí. Bom, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, dessas avaliações iniciais dos adversários que o Inter fez, em que posição o Inter se vê entre esses concorrentes e quem é que o Inter considera hoje que está no topo? Zé Aldo, nós não fizemos ainda esse tipo de avaliação, é muito prematuro, nós estamos na primeira rodada da Libertadores. Eu acho que nós temos que passar primeiro pelo jogo contra a Universidade do Chile para poder entender e ver com os demais adversários como é que se portou toda essa... Acho que a primeira rodada ela não é parâmetro. A partir da segunda rodada, eu acho que a gente pode ter mais uma ideia do que as coisas podem acontecer Galo daqui Mineiro pela frente. É um bom exemplo. Não jogou na altitude, não jogou contra o melhor adversário, mais forte. O goleiro tomou um frango. O goleiro tomou um frango. E ninguém vai dizer que o Galo está morto, né? Mas perdeu o seu centroavante. Não depenaram o Galo ainda. Perdeu o Prato, centroavante do Vélez que veio, que era o principal. E aí o Jô, que está de aniversário, estão usando inclusive aquelas festinhas que ele fez aí, como festa de aniversário dele. Já estão um bolinho e tudo. De 1 ano sem fazer um gol. 1 ano sem fazer um gol. Centroavante. Imagina. Vai completar 1 ano em abril agora. Tomara que não seja no dia 1º de abril. Centroavante de seleção brasileira. De Copa do Mundo. De Copa do Mundo. No Brasil. Tu está corneteando o Filipão. Até tu, Pellegrino. Mas que coisa. Né? Quem sou eu para criticar? Vamos falar do Grêmio a propósito, foi boa deixa. No Vermelhão da Serra, depois de 2 derrotas consecutivas em casa, o Grêmio teve outra postura em campo. Isso também foi fundamental para a vitória por 2-0 contra o Passo Fundo. Nós vamos vendo as imagens, vamos falando em cima. O Grêmio teve dificuldades no começo, está aí, ó. Como sempre, né? O Michel e o Branquinho fizeram furor na defesa do Grêmio. Como sempre, né? Eu acho que o Grêmio, o diferente do Grêmio, Rec, foi a disposição e o fato do Grêmio ter criado mais na comparação com os jogos do Brasil do Eraso e do Veranópolis, né? Nos 2 jogos, o Grêmio teve um intervalo de 140 minutos entre a primeira chance e a segunda chance. Isso, convenhamos, é muito pouco, né? E eu acho esse time do Grêmio, com todo o respeito, inqualificável. Eu acho que é um time que não traduz a grandeza do Grêmio, pelo contrário, tanto é verdade que a direção vai investir agora. Mas o que me preocupa é o seguinte, Rec, o Grêmio permitiu ao adversário a criação das suas oportunidades. Até 13 minutos, depois morreu. Mas foi bastante. O Passo Fundo teve chance de fazer. Várias chances. Esse é o detalhe, poderia limitar a 1 chance, mas o Passo Fundo teve mais. O Brasil veio aqui e veio com a proposta de jogar e jogou. O Veranópolis, que era o lanterna, veio e jogou. Quer dizer, esse é que é o problema. Agora, o Grêmio está permitindo que o adversário crie. Coisas boas. O Douglas estava de aniversário, dentro de campo, jogando bola, e estava de aniversário mesmo. Tu chegou a falar em paixão pelo Douglas, pela atuação da quarta-feira. Tu estava fazendo uma... Não, jogou muito. Não errou passe. Fez um partidaço. Desarmou, bateu o escanteio. Só 2 ele errou, aí o Filipão trocou o batedor e botou o Galhardo, mas acertou quase todos os cruzamentos, chamou o Felipe Bastos para jogar. Quer dizer, eu gostei do Douglas. O Douglas, o Pedro Rocha e o goleiro Marcelo Groi. Marcelo Groi voltou a ser o velho Marcelo Groi. Então, eu vi pontos positivos no Grêmio. Felipe Bastos também, para mim, agora vi um ponto negativo. O Araújo me pareceu assustado. Parecia o Arthur contra o Aimoré. Esses guris a gente tem que entender. O Wallace estava na reserva, porque o Filipão queria ver um pouquinho mais do Arthur. Eu até entendo, mas o Wallace é mais. O Marcelo Oliveira estava indo bem na lateral, na zaga, no meio campo.
deu duas rabioscas no foi começo bem, da não. partida. Não foi bem. O Filipão quer ver jogador, faz treino. Não vai ver jogador em jogo. Zeldo. A reação é diferente, Parei, Zé. Zeldo. Ah. Ele não tem um time e ele hoje ele não tem condição de montar Mas não, um time. um técnico que tem dúvida entre o Wallace e o Arthur, Não é O Wallace foi para a seleção brasileira, é um jogador que ele vai perder constantemente, Zé. Ele também tem que testar alternativa. Não, peraí, era o Wallace ou o Araújo. Claro. O Arthur jogou contra o Aimoré, pelo que disse o Daniel. O Wallace estava na seleção. não estava aqui. O Araújo foi muito bem. Lembra contra o Frederico Westphalen? Com personalidade. Ele queria sentir até um pouco tomar mais. o amarelo e depois o vermelho. O Pellegrini Aí ficou com falou medo. há pouco dentro do planejamento do Inter. Todo mundo tem que jogar para quando houver necessidade de uma entrada, de uma substituição, o jogador ter a condição, né, que não o coloque em uma inferioridade em relação aos demais. Imagina o Isso Grêmio. vale. O Grêmio está com esse problema técnico aí, que é a falta de qualidade. E vão combinar. O Filipão está montando um time porque ele está mudando, porque ele não tem o que fazer. Não, e ele outra, não tem o mais Ju- outra alternativa a não ser essa. Hein, Daniel? O Júnior se firmou na lateral esquerda, veio o Marcelo Oliveira veio para ser titular. Mas aí eu achei que houve um erro. Porque eu gostei do Júnior contra o Aimoré. Não, e se firmou. E aí deveria ter sequência. Mas agora jogou Mas contra... até o Marcelo Oliveira, quando jogou bem na lateral esquerda. Pois é, esse Ele tem a volta do Juliano agora. É um acréscimo. E ele perdeu o Luan por um tempo. O Juliano está sendo preparado para o Grenal. Sim. Eu vejo esse Grenal como um grande jogo, porque os dois estão se preparando. Sem dizer, os dois estão direcionando as preparações para o Clássico. Não, e outra coisa, o Inter está nessa aí que vai O Inter tá depender do jogo. atravessado. Mas O esse Grenal Grenal, da esse Arena. Grenal é diferente, Zé. Esse Grenal tem um Internacional É, focado pode na jogar com as Libertadores. reservas. Esse é Ou é um- no outro jogo tem Emelec depois do Grenal, o Internacional, Nós se temos não... 2 jogos de Dependendo, Libertadores. dependendo sei, do resultado contra Grenal o... e meio. É, Mas Mas a dois gente, jogos de Libertadores. a gente mora na aldeia, a gente conhece um pouco os caboclos daqui e sabemos que essa conversa do Inter não é Não bem vem assim. com esse negócio de ajeitar a casa. Não, eu assim, Se o ó. Internacional fez 4 no Grêmio e depois não conseguiu arrancar. Ganhou o Gauchão e no Brasileiro ficou ali claudicante. O Inter não joga com- E o Grêmio fez 4 no Internacional. Celso. Quem foi para a Libertadores foi o Inter. Tem algumas- Então, esse negócio de ajeitar a casa... Esse Grenal tem algumas situações que elas são diferentes. Primeiro, não é um Grenal decisivo. Não é um jogo decisivo. Não. É apenas mais um jogo do Campeonato Gaúcho. Depende do ponto de vista que Não, tu está não, mas- enfocando mas isso. parei, eu O Filipão perdeu o eu tô- Grenal, eu- não, ele já está não. com poucas fichas na mesa nesse jogo É que complicado. o Filipão, tu sabe como é que ele vai pro Grenal. O Filipão vai botar quem ele tiver de melhor. Tu sabe como é que ele vai encarar Juliano, o Grenal. inclusive. O Inter não. O Inter ele tem uma estratégia. O investimento que o Internacional fez, vamos combinar, não é para ser campeão gaúcho, é para ganhar Libertadores da América. Ainda mais para ganhar com um 8 Brasileiro ou uma classificando. Copa do Brasil, o que tiver pela frente. Claro. Então, esse Grenal, ele se torna mais decisivo para o Grêmio, pelo momento do Grêmio, do que para o Inter. O Inter, dependendo do Eu entendi resultado o que o Zé quer dizer. Grenal sempre é... Não, mas eu também Vocês acho estão que é, mas colocando esse é um análise- Grenal diferente, vocês não estão posso fugir disso. Vocês estão colocando a análise do Grenal fora de contexto, numa ilha, e isolando e analisando isoladamente. Mas esse Grenal é isolado, Celso. esse O Grenal Internacional pode tem 2 representar. jogos da Se Libertadores o Inter extremamente for mal decisivos. contra a Universidade Claro. do Chile, o Inter tem que se recuperar no Grenal. Aí entra o teu raciocínio. Claro, Agora, se o Inter claro. ganhar da Universidade, Aí o Inter eu- pode prescindir do Grenal. Exatamente. O Grenal pode representar a cabeça do Diego Aguirre na bandeja, o fim das fichas do Vamos Filipão ouvir na o mesa. Pellegrini. Vamos ouvir o Pellegrini depois do intervalo sobre esse tema, Grenal. Porque se o Inter colocar reservas ou jogadores que ainda estão se adaptando, ainda assim vai ser forte. O Inter pode ter Lisandro Lopes, Vitinho, Luque, Anderson, Nilmar, Hever, todos no Grenal, porque ainda estão adquirindo o Freitas, o Nico Freitas. Quer dizer, o Muriel já foi titular, tem o Cláudio Vinck, tem o... Meu Deus, então o próprio time reserva do Inter é forte. Vamos deixar o Pellegrini então. Nossa, o nome do cara é Nicolás? É, mas ele é... Não, não é Nicolás, O Freitas. é Andrés Nicolás Freitas. Não, Andrés Nicolás é do Alessandro. Os dois são. Os dois são. Tá, mas tem porque, Andrés também? porque tem o Andrés Nicolás da Alessandro, não pode ter o Andrés Nicolás Freitas. Pode ser. Pô, é isso, cara. Não sabia. Depois do intervalo, vamos projetar os jogos da dupla no Gauchão. O Inter nesse domingo, 4 da tarde, contra o São Paulo de Rio Grande, no Alto da Puzo. E o Grêmio nesta segunda, 8h30, diante do Juventude, na Arena, com show de cobertura da Band AM 640, Band News 99.3. As duas de forma conjunta. Depois do intervalo, o Pellegrini responde a importância do Grenal e se a prioridade de Libertadores passa pelo resultado do jogo contra a Universidade do Chile. Já voltamos.
Mais decisivo ainda contra o Emelec. Estamos de volta com o preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band, conosco no programa Carlos Pellegrini, diretor de futebol do Internacional. E os narradores José Aldo Pinheiro, Daniel Oliveira, das rádios Band AM. Agora eu fiz devagar, Eu só leio devagar o começo, depois nos apresentados eu diminuo. Você vê que ao vivo sai como sai, né? E a gente vê na televisão, às vezes estão falando de um, focando o outro. Estamos de volta com o preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band, conosco no programa Carlos Pellegrini, diretor de futebol do Inter, e os narradores José Aldo Pinheiro e Daniel Oliveira, das rádios Bandeirantes AM 640, Band News 99.3. Enquanto debatemos, daqui a pouco falamos mais sobre esse negócio de Grenal, esse negócio que eu digo, como é que vai se projetar, vamos acompanhar a última vitória do Inter contra o São Paulo de Rio Grande pelo Gauchão. Vamos recordar juntos aí. O Salzano vai me soprando aqui. Foi o ano passado no estádio do Vale, 2-1 para o Inter, né? Cláudio Vinck de falta, está aí. E o Eduardo Sacha depois. O Zé está corneteando o Diego Aguirre, mas ele acha que o Cláudio Vinck é insuficiente, que não sabe marcar e tal. O REC ontem ele estava na televisão, ele não acompanhou o nosso debate lá na rádio. Eu formulei um time do Inter em que o titular era Cláudio Vinck. Opa! Lembra, Daniel? Eu lembro. Bem-vindo. E até é o seguinte, o time que tu formulou, se eu sou o Pellegrini, tu é o técnico, eu peço demissão. Eu largo, abro mão do futebol. O time que tu formulou, uma barbaridade. Ainda bem que eu não ouvi o time. Isso é uma questão de convicção. Não ia aguentar. O outro gol do Inter foi do Sacha. Com aquele time, eu exploro o melhor potencial. Nós estamos vendo aí a jogada do Valdívia. Mas Tu quer o Anderson no lugar do Fabrício, Zé Aldo? Eu montei um Internacional com Por que 3 ele não zagueiros. pode ser o Alex na esquerda? Eu montei o Internacional com 3 zagueiros, com 2 volantes e com o Vinck de ala pela direita e com o Anderson de ala pela esquerda. Tu é um baita de um retranqueiro, cara. Tu é um baita de um retranqueiro, que a gente não tem como dar certo. Não, mas o Anderson... Tu vai inibir a principal qualidade dos jogadores do Inter com aquele time. É que o o Anderson na esquerda é aquela história que ele começou no Grêmio como ala esquerda, foi chamado de Pelezinho. Estamos vendo aí a última vitória do Inter, 2-1 sobre o São Paulo de Rio Grande no ano passado. O problema do Inter... Inter... Aqui em Novo Hamburgo, 2-1. Cláudio Vinck e Sacha. Qual é o problema do Inter? O REC está falando sobre essas imagens que nós estamos vendo, Não, o Abelão era o técnico do Inter e o Pitinim era o do São Paulo. Eu tenho uma ideia que o Inter tem uma dificuldade de ocupação de espaços ofensivos e de cobertura das suas laterais. E eu tenho uma ideia de que jogando com 3 zagueiros, o Inter conseguiria fazer essa ocupação da cobertura das laterais e ter jogadas pelos corredores com 2 jogadores. E o Sacha seria o meu segundo atacante. Para te ajudar, Zé, eu perguntei ontem para o Diego Aguirre, claro que fazer isso de uma hora para outra é loucura. Eu conjecturei Vinck e Alex, com 3 zagueiros, e aí do meio para frente escala como ele quiser. Né? O Alex já jogou nessa posição. Pode colocar um marcador na meia cancha, pode colocar 2, pode colocar 2 articuladores, 2 atacantes. Lembra que tinha Jorge Wagner e Alex? Isso. Mas olha aqui, ó, com o investimento que o Inter fez, com os jogadores que o Inter fez, que o Inter contratou, 3 zagueiros, eu discordo. Ele está dizendo exatamente isso, Daniel. Totalmente. O Diego Aguirre, que agora ele está tentando achar um outro jeito de jogar. Mas se precisar, ele não o Internacional jogou com 3 zagueiros. Pode ser que um dia aconteça. O Inter jogou com 3 zagueiros contra o Figueirense, porque defensivamente o Inter não estava bem ano passado.
Aí se justificava naquele jogo decisivo. Mas o Inter Agora, em 2015 por continua não característica- bem, Daniel. Mas não é a zaga Tomou titular, 4 do Zé Aldo. São José em É casa. esse que é o detalhe, não é a zaga titular. Não é a zaga titular.